Olá, sejam bem-vindos a mais um Doutora Flávia Responde, né? É um podcast onde a beleza é o assunto e tudo é feito, são dicas e informações para te deixar ainda mais bonito. Doutora Flávia, hoje o podcast nosso vai ser uma sessão nostalgia, né? Ah, Então eu gostaria de apresentar a senhora, mas também apresentar a Ingrid Machado, que também é uma esteticista, que vai complementar as informações hoje durante o nosso podcast. isso mesmo. Doutora Flávia, fale um pouquinho da senhora, né? Quando começou, quais foram as dificuldades, né? E quais eram as perspectivas da época. Muitas dificuldades e muitas lutas nesse decorrer de 28 anos de clínica. Bom, eu comecei em 97, aqui em Maringá. Minha formação sou fisioterapeuta e apaixonada por estética, mas na época não havia a dermatologia estética, não existia ainda essa especialização. Mas eu montei minha clínica, mas eu queria trazer altas tecnologias para Maringá. Comecei, fui mostrando meu trabalho, as coisas foram acontecendo. Saí de uma clínica pequena, fui para uma clínica grande, na 15 de novembro. Fiquei por 9 anos, a clínica começou a ficar pequena, passei para a Avenida Itororó, uma clínica de 2 andares, 350 metros, e aí tive um sonho de expandir. Fui para uma clínica em Londrina, tinha uma equipe muito boa, inclusive a Ingrid fez parte da minha equipe, mas na época eram dermatologistas, tinha até personal trainer, esteticistas, fisioterapeutas, nutricionista, enfim, foi crescendo. E chegou a pandemia. Pandemia deu uma retraída. Acredito que para todo mundo isso foi complicado, ninguém queria sair de casa no ano de 2020. E foi uma época de eu repensar, porque nesse período todo eu viajava muito, muito congresso, dando cursos, muitas aulas, e também com a clínica, e clínica em Londrina. Veio a gravidez um pouquinho antes, nesse período, que daí eu quis me dedicar, ser mãe, mas eu quis enxugar. E hoje estou mais focada na clínica, e claro que aconteceram muitas coisas aí nesse meio, muitas, muitas e muitas, e hoje eu falo que são quase 30 anos de clínica dedicado a beleza, rejuvenescimento facial, parte corporal e trabalhando com técnicas e altas tecnologias. Bacana, mas quem está vendo nosso podcast, né? Está vendo aqui a Ingrid Machado conosco, também quer conhecer um pouquinho sobre a Ingrid. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória. Quando eu comecei a trabalhar com a doutora Flávia, foi inclusive nesse período que ela estava enxugando ali, né? E ela falou assim: Bom, Ingrid, que eu tenho isso, hoje é isso, se você quiser participar, é, é o que eu posso te oferecer hoje. Falei, vamos encarar, né? E graças a Deus hoje a gente passou por muitas coisas e temos a volta por cima, né? Graças a Deus. Eu sou formada em estética, fiz uma especialização agora em injetáveis, parte de harmonização corporal também. E cuido bastante dessa parte do corporal, gordura localizada, retenção de líquido, firmeza da pele. Bacana, bacana, bacana. É, doutora Flávia, eu gostaria que você fizesse uma analogia, um comparativo entre as técnicas que você tinha de estética quando você começou com as técnicas que existem hoje no mercado. Chico, mudou muito. Tudo, tudo, tudo mudou. Mesmo que quando eu comecei, eu trouxe algumas tecnologias que estavam no momento, mas não havia muitos estudos focados para a estética. Porque a estética ela era muito legal, muito boa, as pessoas investiam, eu digo as empresas, as indústrias investiam, mas não era um grande investimento como existe hoje. E não falo só a nível de Brasil, porque inicialmente nós trazíamos equipamentos internacionais. Mas o mundo mudou e começou a focar para a parte estética. Descobriu que autoestima, qualidade de vida, também fazia parte da beleza.
Quando eu comecei, beleza era futilidade. A clínica estética, só dondocas, só quem não tem muito o que fazer e vão se cuidar. Hoje não. Hoje todas as pessoas, elas necessitam, inclusive homens buscam muito. Então, homens e mulheres e de todas as classes sociais, porque quando eu comecei, era classe AA e hoje não. Então, o que viu? Viu que a estética, além, lógico, do filão financeiro que as grandes indústrias e os grandes laboratórios descobriram, mas eu não estou falando aqui de dinheiro, mas viram em termos de qualidade de vida e de benefício de saúde. Porque quando você está bem, quando você se olha no espelho, quando você se sente bem, você consegue melhorar muita coisa. Primeiro, mentalmente, você fica bem, e você tem o relacionamento e todas as outras coisas internamente. Até muitos estudos dizem que a tua saúde interna, ela melhora. E aí começou a se estudar muito, não tinha muita pesquisa, Chico. Não tinha muita coisa que se via. Os artigos, quando eu estava na coordenação e dando aula na pós-graduação, nós tínhamos poucos artigos. Eu fazia com que meus alunos fizessem artigos novos e estudos, porque não tinha. E hoje a gente vê que tem muita coisa. E em função disso, o que aconteceu? As técnicas evoluíram, os protocolos melhoraram, os equipamentos evoluíram demais e tudo transformou. Então, nós vimos que nos últimos 15 anos teve assim um salto gigantesco na estética clínica. Muitas coisas que nós não fazíamos antes, que antes nós tratávamos, mas chegava um ponto que, olha, meu caso é cirúrgico. Eu não tenho mais o que fazer. Eu cheguei aqui e eu sempre fui muito sincera com as minhas pacientes. Você quer melhorar mais? Então agora é cirurgia plástica. Claro, a cirurgia plástica evoluiu muito, a cirurgia está maravilhosa também, porém a parte clínica ela está andando muito paralelo. Muitas coisas nós conseguimos fazer clinicamente, que antes não fazíamos. E está continuando evoluindo muito. Flávia, acho que para acompanhar toda essa evolução, o profissional da estética tem que se preparar muito, né? Muito. E o que você faz para acompanhar todas essas mudanças? O que eu faço é estudar. É o que eu falo sempre, a gente não pode parar de estudar. Nós não podemos parar de buscar o que tem de novo. Então, hoje, inclusive, com o nosso meio de redes sociais e internet, enfim, nós estamos muito próximos, ligados ao mundo. O que acontece lá fora, nós temos aqui. Então, lançou em Paris, nós já temos aqui no Brasil. Então, assim, nós não podemos parar no tempo. Eu aprendi, já estou tendo bons resultados, eu vou ficar por isso mesmo. Antes, a estética eu gosto muito, eu sou apaixonada por ela, porque o que nós fazemos hoje, o ano que vem nós não vamos fazer mais. Isso já desde quando eu comecei, que os passos eram mais lentos. Mas hoje, a evolução ela está muito rápida. Então, se nós não acompanharmos essa evolução de que o que lançou lá, nós temos que trazer aqui e estudar, entender. É isso que nós vemos diariamente, os grandes problemas e intercorrências de pessoas que fazem um tratamento estético e acaba tendo sérios problemas. Por quê? A pessoa muitas vezes faz um curso de final de semana ou um cursinho lá rápido e já acha que sabe fazer. Então, técnica é uma coisa, experiência é outra coisa, porque nós estamos lidando com o ser humano. Então, nós tem que estar ligado com tudo que está evoluindo, porém, você tem que entender o que você está fazendo. E para entender, não é de uma hora para outra. Então, vai alguns anos de experiência para você colocar aquela técnica nova, aquilo que lançou nesse momento para aquele paciente. Ou aquele paciente, ele pode utilizar essa técnica nova que acabou de lançar. Então, assim, todo paciente que passa na minha clínica, ele vai passar por uma triagem e por uma avaliação clínica. Mas eu não quero fazer um tox.
vai passar por uma avaliação clínica. E nós vamos entender se aquilo, a expectativa que ele precisa ou o que ele deseja é aquilo que ele quer fazer. E se ele pode fazer. Então, só que isso é experiência. Então, estudar, não parar. Eu já estou na minha sexta pós-graduação, especialização, e o ano que vem já vou começar outra. Então, não dá para parar. Então, é isso que eu sempre digo. Estuda, não pare, e a experiência, os atendimentos constantes. A Ingrid pode falar isso. Sim, é verdade. A experiência dela, porque hoje eu já passo muita coisa. A Ingrid já está há quase 6 anos. 6 anos acompanhando e aprendendo todos os dias. Mas a próxima pergunta sobre esse assunto eu vou fazer a pergunta para ela, né? Mas, Ingrid, como é que você faz para acompanhar todas essas mudanças? Ela é uma grande estimuladora, assim, né? Porque ela sempre fala, Ingrid, vamos buscar, né? A gente participou do congresso foi meu primeiro congresso de estética, assim, foi incrível, abriu novos ares mesmo. Tanto que eu voltei, falei, não, já vou começar a minha especialização. E também buscando sempre aprimorar os conhecimentos dentro mesmo das redes sociais, a gente tem muito conteúdo, né? Então hoje facilita muito também. E a própria experiência em clínica, né? Porque eu acompanho ela fazendo os procedimentos, então se torna bem mais fácil, né? Não, bacana. Olha, vou pedir a todos aí que até desculpem, né? A gente tem muitos assuntos para serem tratados aqui. E num próximo podcast, a senhora responde mais perguntas que com certeza vão ajudar as pessoas sempre a ficarem ainda mais bonitas. Que bom. Obrigada. Então, até a próxima. Até.